40 anos com diagnóstico de câncer, tá? Histórico familiar individual, existe um gene chamado BRCA1, BRCA2, que se tiver mutado, aumenta muito a chance de câncer de mama e de ovário, tá? Mas isso é uma exceção, é por volta de 7% dos tumores de mama. E aí vem vários fatores relacionados à questão da exposição hormonal. Então, uma mulher que teve uma menstruação muito precoce, que parou de menstruar muito tardiamente, que nunca engravidou, que engravidou muito tarde, isso tudo aumenta a exposição dela ao estrógeno, que é um fator de risco para desenvolvimento do câncer de mama, tá? Aí a questão genética, que foi que eu falei, da história familiar, aí junto aqui com a questão genética, então a história pessoal de câncer de ovário, mutação do BRCA1 do BRCA2, e outros estilos de vida, que esse sim a gente também pode atuar, que é a obesidade, vida sedentária e consumo de álcool. Opa. Tá? E essa exposição à radiação, isso é um evento que, quando uma mulher tem um diagnóstico de uma doença chamada linfoma, e que teve radioterapia no tratamento desse linfoma, principalmente linfoma da parte do pescoço ou do mediastino, isso aumenta. Bom, o câncer de mama, ele é dividido em vários tipos. Então, câncer não é a mesma doença. Então, ter câncer de mama é diferente de ter câncer de pulmão, de ter câncer de estômago, ter câncer de intestino. E dentro dos tumores de câncer de mama, não é o mesmo tipo. Então, a gente tem os tumores menos agressivos, digamos, que são os tumores receptores hormonais positivos. É a grande maioria dos tumores, tá? Corresponde a mais de 50% dos casos, quase 60%. A gente tem os tumores que expressam essa molécula, chama HER2. Tem um microfone aberto. Tem alguém com o microfone aberto. Bom, e tem os tumores triplo negativos, que são os mais agressivos, tá? Que são esses dois, são os tumores mais agressivos do câncer de mama. Bom, o que a mama é? A mama é um órgão da mulher e do homem, composta por tecido gorduroso que tem a função de amamentação. Então, aqui é gordura e aqui são os ductos e ácidos da mama. Tá? Esses ductos se conectam com as glândulas mamárias e conduzem o leite até o mamilo. E dentro da mama, a gente tem vários vasos sanguíneos e linfáticos. E a grande maioria dos tumores de mama se iniciam nos ductos e lóbulos. Cada tumor, ele vai ter um prognóstico. A gente quer diagnosticar o câncer de mama no estágio mais precoce, que é o estágio 1. Então, às vezes, tumores menores que 2 centímetros, ou às vezes tumores que nem aparecem como nódulo, aparecem como microcalcificação. Então, esse é o estágio 1, que não tem comprometimento axilar. O estágio 2, é um tumor que ainda continua sendo pequeno, mas já tem ínguas, que são os linfonodos debaixo do braço comprometidos. Tá? O estágio 2B é um tumor que é maior que 2 centímetros e menor do que 5, e que tem linfonodos comprometidos. Já é um tumor um pouco mais avançado. E aí a gente entra nos tumores bem mais avançados, que são os tumores do estágio 3. A gente tem o 3A, que
que é um tumor que continua tendo entre 2 e 5 centímetros, mas tem bem mais linfonodos. Então, se a gente vê aqui é só linfonodo de um nível axilar, aqui já são 2 níveis axilares, tá? O estágio 3B já são tumores bem avançados que comprometem a pele, então não são nódulos dentro da mama, já são nódulos que extravasam na pele, tá? Ulceram a pele e têm linfonodos comprometidos. E o 3C, você passa a ter comprometimento de linfonodo aqui perto do pescoço, em cima da clavícula, que chama supraclavicular, tá? Então é a doença mais avançada antes da gente ter a doença com metástase. E quais são os órgãos que o câncer de mama manda célula? Por ordem de frequência, os ossos, na sequência, fígado e pulmões e o sistema nervoso central e encéfalo. Então, esses são os 4 órgãos que a gente pode ver metástases do câncer de mama. Tá? É tudo que a gente não quer, porque uma vez tendo uma doença metastática, a gente não tem mais possibilidade de cura para essa mulher. Bom, falando um pouquinho sobre prevenção, então que eu falei um pouco sobre o colo de útero, a gente tem 2 tipos de prevenção. A prevenção primária, que é algo que a gente pode fazer para evitar o desenvolvimento do câncer. Então, por exemplo, no caso do câncer de colo de útero, você pode dar vacina para a menina e para o menino com 11, 12, 13 anos, e aquele menino e a menina ficar imune e não desenvolver o câncer. No caso do câncer de mama, a gente não tem essa opção. E a gente tem a prevenção secundária, que são exames... Completo, liguei na DTI, quando você quiser acessar o Teams... Nossa, eu fiquei até com vergonha. Precisa desligar o som, fazendo favor. Bom, a prevenção secundária, que são estratégias para a gente fazer algo para detectar precocemente o câncer. Então, no caso do câncer de colo de útero, ir ao ginecologista, fazer o Papa Nicolau, descobrir uma lesão in situ, você está fazendo uma prevenção secundária. Então, no câncer de mama, o que é a prevenção secundária? É a mamografia. Realizar a mamografia, diagnosticar a metastação, você está diagnosticando um câncer antes dele apresentar sintomas, tá? E quando que a gente tem que fazer mamografia? São 2 orientações, infelizmente, no país. A gente tem a orientação do SUS, que por uma questão de custo-efetividade é feita a partir dos 50 anos, a cada 2 anos, até os 69 anos de idade, tá? E no caso de quem tem convênio ou particular, o que a Sociedade de Mastologia e de Oncologia indica é fazer mamografia 1 vez por ano, a partir dos 40 anos, e não tem prazo de término. Então, mulheres com 75, 80 anos, estaria indicado continuar fazendo mamografia se mantém uma expectativa de vida acima de 7 anos, tá? O autoexame ajuda? Ajuda, a mulher tem que se autoconhecer, tá? Mas ele não substitui a mamografia. Então, o autoexame é feito na frente do espelho 1 vez por mês, logo depois do período menstrual, que é quando a mama está menos dolorosa. Tá? A mulher pode se palpar e se notou alguma alteração no exame, ela vai e procura o mastologista, ginecologista ou oncologista clínico. Tá? E quando a gente tem aquela mutação daqueles genes que eu falei no slide para trás, do BRCA1, BRCA2, é a única indicação que a retirada da mama vai prevenir o desenvolvimento. Tá? Então, às vezes a mulher chega para a gente e fala assim, eu tive o diagnóstico do câncer, já quero tirar as 2 mamas. É algo que ela tem a possibilidade de decidir,
mas não existe nenhuma medida, nenhum estudo demonstrando que isso vai prevenir alguma coisa na vida dela. Se ela tem a mutação desse gene, aí sim está indicado formalmente tirar as 2 mamas e também retirar os 2 ovários. Então, a prevenção secundária, o autoexame, após os 20 anos de idade, tá? Aqui no início do ciclo menstrual, porque aí já passou, aqui está errado, é início do ciclo menstrual. Exame clínico e mamografia a partir dos 40 anos de idade, todo ano. Ultrassom e ressonância são exames complementares que o médico pode pedir para ajudar no resultado da mamografia, mas como prevenção é só a mamografia que demonstra benefício. Eu tenho como praxe fazer o uso de ultrassom, que é um exame barato e que não gera risco para o paciente em termos de radiação, porque ele acaba trazendo um pouco mais de informação que a mamografia não traz, tá? Não adianta só fazer os exames, ler o laudo e ver que não tem nada. O exame pode ser falho, então ir ao médico, mastologista, oncologista clínico, é soberano, mesmo se a mamografia é dada como normal. Então, não é uma coisa frequente, mas já vi casos que a mamografia vem com laudo normal e a gente palpa o nódulo e esse nódulo tem que ser biopsiado, tá? Bom, o que a mamografia faz? A mamografia, o radiologista vai ver um exame e vai falar se aquele exame está normal, se aquele exame está alterado e o que tipo de alteração que é. Então, quando a gente vê no BIRADS, que é o resultado final da mamografia, se a gente tem um BIRADS 0, quer dizer que o exame é inconclusivo. Por exemplo, uma mulher que tem 40 anos de idade, que tem uma mama muito densa, ainda não teve uma substituição adiposa da mama. A gente não consegue ver nódulo quando a mama é muito densa. Então, o radiologista escreve assim, ó, o que eu estou vendo não tem nada de alterado, mas tem muita coisa que eu posso não estar vendo. Sugiro fazer uma ressonância, sugiro fazer um ultrassom, e ele coloca o BIRADS como zero, tá? Quando a gente vê o BIRADS 1 e 2, quer dizer que não tem nada de alterado, que a mulher tem que repetir esse exame, refazer esse exame no próximo ano. Quando a gente tem um BIRADS 3, quer dizer que tem uma pequena alteração, que muito provavelmente essa alteração é benigna, mas que ao invés de repetir esse exame em um ano, esse exame deve ser repetido em 6 meses, num período de tempo mais curto, para ver se teve uma alteração naquela alteração. Esse BIRADS 3, ele só pode ser dado 2 vezes consecutivas. Na terceira vez, o radiologista tem que definir se aquilo é um BIRADS 2 ou 4, tá? E a partir do BIRADS 4, toda alteração tem que ser biopsiada. Então, o BIRADS 4 pode ser 4A, 4B ou 4C, e variar de 2% até 95% de chance de risco de ser um câncer, e um BIRADS 5 é praticamente certeza que aquela alteração é um câncer de mama. E um BIRADS 6 é quando a mulher, a gente já tem um diagnóstico de uma biópsia e pede uma mamografia de controle. Então, o radiologista já sabe que a mulher tem um diagnóstico, então ele lauda como BIRADS 6. Então, isso daqui é para explicar para vocês, mulheres, quando pegam o laudo da mamografia, o que significa aquela interpretação de BIRADS 0 até 6. Tá? Essa daqui é a fachada da clínica, no outubro, que a gente ilumina, em homenagem ao Outubro Rosa. E aí eu estou à disposição para dúvidas e perguntas de bate-papo a respeito do Outubro Rosa e do que precisa ser feito.
Alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, ó. Sentir dores nas mamas é algum indicativo de preocupação com o câncer? Na grande maioria das vezes, não. A grande maioria das vezes, o câncer é uma doença que não se tem sintoma, a não ser notar um nódulo ou notar a pele alterada. Então, o câncer, normalmente, isso não é regra, mas a grande maioria não gera dor. Tá? Agora, o que vai te fazer preocupar que você pode ter câncer? É mudança da consistência da pele, então a pele ficar repuxada, meio enrugada, ou você notar nódulo na mão. E no mamilo, se a saída de uma água clarinha, tá, que chama água de pedra, uma água translúcida, isso também é indicativo de se procurar o mastologista. São esses os sintomas que a mulher pode sentir, que pode ser uma preocupação para câncer. Hoje a dica vai para quem quer se divertir mais uma ação da economia. O Sky Prestado é a TV da Sky que você recarrega todo quanto e pelo tempo que quiser. O segundo equipamento de Sky recarrega seu pacote de 10 mais combina com a sua família. E desenhos de séries, notícias, programas esportivos e muito mais. É só carregar a sua Sky a partir de R$14,90. Vem como você nem paga. Você é capaz de alugar aquele filme que fazia sempre você isso no cinema. Você é secretário, você é vice, você é pagado, você é apresentador. Isso é diferente para todo mundo. Comprar um carro, isso é um jeito de divertir. Ligue agora mesmo, 0800 940 2353, vou repetir. 0800 940 2353. Tem uma outra pergunta. Se, além do mastologista, o oncologista pode ser procurado por uma triagem? Pode. Então, são 3 os médicos que geralmente fazem esse acompanhamento do câncer de mama. Ou do câncer ou da prevenção do câncer, né? A gente está falando da prevenção no caso. O ginecologista, né? Que é o médico mais generalista, que assim que trata da saúde da mulher como um todo, e ele tem um certo preparo para acompanhar. Mas os 2 profissionais que têm mais preparo para saber se algo é suposto câncer ou não é o mastologista e o oncologista. O oncologista é o clínico que vai acompanhar aquela paciente para o resto da vida se ela tiver um diagnóstico de câncer, e o mastologista é o cirurgião que vai operar essa paciente. Então, todos os 2 profissionais são profissionais capacitados para acompanhar uma mulher, tanto no seu diagnóstico quanto na prevenção do câncer de mama.
Doutor Diocésio. Oi? Só uma pergunta, eu vi aqui pelo nome dos participantes que tem a participação de homens também, né? Seria importante até os homens fazerem o autoexame, né? Para poder, como a mulher também faz o autoexame, eles fazerem isso em caso de alguma detecção precoce também, né? Apesar da incidência ser bem baixa, para eles darem importância a isso. No caso do câncer do homem, então, não existe um quadro de uma prevenção secundária. Então, não adianta a gente procurar algum médico para a gente pedir mamografia. É na base do aparecimento de sintomas, tá? No aparecimento de sintomas, o que é nódulo? Então, a grande maioria dos nódulos que aparecem no homem chama ginecomastia, aumento do volume da mama. E esse aumento é benigno, tá? Não quer dizer. Mas, se o homem está na dúvida que tem um aumento da mama ou surgiu um nódulo, ele deve procurar, sim, ou urologista, ou oncologista, ou mastologista para investigar aquela alteração. Teve uma outra questão de alimentação saudável, o porquê da alimentação saudável influenciar na prevenção do câncer de mama. Isso não são orientações gerais, igual todo médico fala. Eu falei num dos slides que a exposição ao estrógeno é um fator de risco. O que acontece na paciente obesa? Além da produção no ovário, a mulher que é obesa, nas células de gordura dela, que se chama adipócito, dá uma produção exagerada do estrógeno. Então, a mulher que é obesa, ela tem maior risco do câncer de mama, e quando ela tem câncer de mama, o prognóstico dela é pior do que o prognóstico de uma mesma mulher que não é obesa, tá? Então, prevenção de alimentação e atividade física regular é bem documentado na evolução do câncer de mama como sendo um fator de risco. E aí a questão da secreção incolor, se o mamilo for bastante pressionado, é justamente esse tipo de secreção que deve se procurar um mastologista para investigar. Se sai uma secreção purulenta, isso não gera preocupação, porque aí no caso é muito mais provável de ser uma secreção, de ser uma infecção. Mas no caso dessa secreção incolor, que às vezes na hora que tira o sutiã fica uma marquinha e às vezes um pouquinho de sangue, é justo essa secreção que deve se procurar um mastologista, porque isso pode ser sim um indicativo de alguma alteração suspeita para câncer. Tá? Bom, então, se alguém precisar de alguma informação, eu me encontro aqui no INOP todo dia, estou à disposição para esclarecimento, enfim, consulta, e fica a mensagem do Outubro Rosa das mulheres manterem um acompanhamento. A questão da pandemia ainda não terminou, mas já deu uma boa melhorada e está na hora de todo mundo voltar a procurar os seus respectivos médicos para seguir na investigação de eventuais problemas que ainda estejam sem sintomas. Esse é o objetivo da prevenção no câncer de mama, detectar uma doença ainda na parte sintomática dela. Tá bom? Obrigada, doutor Diocésio, pela palestra. Eu vou esclarecer bastante as dúvidas. Doutor Diocésio, bom dia. Meu nome é Ângela. Eu sou aqui da Gerência de Medicina e Saúde do Trabalhador da Fundação Casa, em nome de todo o nosso grupo funcional, em nome da nossa gerência.
Eu quero agradecer a sua palestra, a sua disponibilidade em estar colaborando conosco nesse período aí em que a mulher fica bem atenta a todas as suas situações, né? A gente fica atento o tempo todo, mas o Outubro Rosa é um mês chamativo e que a gente tem toda a nossa atenção voltada para a saúde, né? Então, doutor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, nos colocamos também à sua disposição para o que o senhor precisar, e com certeza vamos contar com a sua ajuda aí no decorrer de todo o nosso período aí. Muito obrigada, viu? Por nada, à disposição sempre, todo o corpo clínico do INOP e a clínica como um todo. Se alguém precisar, a gente está à disposição. Muito obrigada e agradeço a Mil também por ter proporcionado essa palestra. Muito obrigada, doutor. Um bom dia. Bom dia. Tchau para todo mundo. Cuidado ainda com o coronavírus. Tchau, tchau, e agradeço a todos os participantes também. Muito obrigada. Um beijo, uma boa semana a todos.